Bom dia a todos, estamos reunidos novamente aqui para falar sobre as portarias da PGFN, a portaria 2381, a portaria 2382, que vão propiciar aí uma boa negociação, um bom parcelamento para os débitos inscritos em dívida ativa. Eu só vou aguardar alguns minutinhos aí para a gente aguardar o pessoal que está entrando, o pessoal pediu para aguardar uns minutinhos aí que já estão entrando. E enquanto isso vamos falando um pouquinho do cenário do porquê que essas portarias surgiram e por que elas estão sendo reeditadas e por que elas estão em vigência, tá? A portaria 2381, ela foi aquela portaria que teve vigência no ano passado, ela foi até dezembro do ano passado, e o objetivo dela era amenizar os impactos do Covid, ou seja, em virtude da crise que as empresas passaram a enfrentar em virtude do Covid, tá? Ela propiciou um parcelamento dos débitos em dívida ativa com vários descontos. E como esse ano, no próprio mês de março também aqui, a situação continua grave, continuou se agravando, e eu acho que nós estamos na fase mais crítica de tudo isso. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos um decreto que paralisa inclusive indústrias. Então, essa portaria se reabriu, tá? Com um bom espaço de vigência, com um bom prazo de vigência, o que propicia que todos façam um bom acordo, uma boa negociação, um bom parcelamento. E também veio a portaria 2382, que essa não veio em virtude do Covid, essa é uma portaria que é uma portaria que se aplica exclusivamente a empresas em recuperação judicial. Já há alguns anos vinha se trabalhando uma lei no Senado para que as empresas em recuperação judicial tivessem um parcelamento diferenciado, porque da forma com que estava no próprio Código Tributário e nas próprias legislações dos estados, na própria legislação federal, na verdade não havia um benefício para as empresas em recuperação judicial poderem parcelar. Na verdade, a diferença entre uma empresa em que não estava em recuperação e uma empresa que estava em recuperação era muito pequena. Então, por ser pequena, ela não dava um diferencial, ela não ajudava a recuperanda a realmente regularizar os seus débitos e obter a sua certidão negativa. Agora não, agora se abriu então de caráter permanente, em virtude da nova lei, a possibilidade de um parcelamento para quem está em RJ em excelentes condições. Então esse não tem prazo, tem só requisito que é estar em RJ. Então nós vamos falar um pouquinho dessas duas portarias, até porque a alteração que teve na lei de recuperação judicial, tanto na parte de recuperação judicial, ela foi muito boa, foi muito sábia e vai com certeza ajudar muitas empresas que necessitem desse instituto para poder se recuperar, bem como também para quem possui débitos tributários, também junto com as dívidas da recuperação, ter um parcelamento mais solto, mais leve, com um desconto de até 70% do valor do débito, o que pode chegar até 100% do juro e da multa, prevalecendo assim só o valor do principal. Então, são casos aí que são realmente importantes. Eu acho que os contribuintes, as empresas, os empresários, as pessoas físicas, as micro e pequenas empresas, instituição de ensino, cooperativas, todas essas empresas, elas devem usar sim desses institutos, tá? Por dois motivos, principalmente porque nós tivemos aí no passado uma Selic muito alta que tornou uma dívida impagável, como a gente vê algumas dívidas que o principal é 1 milhão, mas a dívida vira 5, tá? As multas também, quando é lançamento de ofício, que vão de 75% a 225%, que são multas bem elevadas, bem pesadas. Então, nesse caráter, eu entendo que usando desse benefício, você isola esse caráter punitivo da multa, mas também não prejudica o Estado. Quando eu falo Estado, o Estado maior, a União, não prejudica ele em receber o crédito principal. E principalmente viabiliza o pagamento, né? Que muito melhor do que o Estado, União estar tentando cobrar e não receber, que o contribuinte consiga assim o pagamento pelo menos desse principal de uma forma mais, vamos dizer assim, mais aceitável, mais possível, porque aí sim ele vai ter condições, vai ter empenho e vai querer pagar e efetuar esses pagamentos. Acho que o pessoal já entrou aí, então vamos entrar diretamente na matéria, tá?
gente vai iniciar falando aí do que é até no material, e ao final a gente vai estar deixando um e-mail aí, a gente passar para vocês um material, que a gente já fez um material um pouquinho mais detalhado, que a gente não vai conseguir detalhar tudo durante esse período aí de 60 minutos, tá? Mas a gente ao final vai estar disponibilizando um material que vocês podem nos solicitar por e-mail para que vocês possam estar entendendo um pouco melhor o que é esse instituto. Eu fiquei muito triste ano passado quando eu vi que nós fizemos em torno de 80 parcelamentos, tá? Nessa modalidade, nesse instituto. Todos os parcelamentos bons, maravilhosos, com bons descontos. Mas eu fiquei muito triste porque eu vi que o empresário não conhecia disso, que as empresas não sabiam desse real benefício. Então, o intuito hoje da gente estar divulgando é para que a empresa conheça isso. E ela procure o seu profissional, o seu orientador técnico lá, para que estude com ela isso e usem dessa ferramenta, tá? Porque todas as empresas que a gente conversava não haviam conhecimento técnico sobre esse assunto, tá? Ele estava muito distante. Tanto que eu observo que vários parcelamentos que foram feitos, não estou falando disso, devem ser refeitos, porque não foram feitos da forma adequada e com o desconto máximo que podia ser obtido, tá? Então, eu começo dizendo que esse parcelamento na Procuradoria, ele foi muito pouco divulgado e talvez por falta de dedicação aí, não se conseguiu nesse parcelamento fazer com que as empresas tivessem uma grande adesão, tá? Somente o volume de adesão que teve foi de grandes devedores, acima de 500 milhões, 1 bi, 300 milhões, mas os devedores médios e pequenos não aderiram porque não tinham conhecimento desse instituto. O que é esse instituto hoje dentro da PGFN? A transação. Na verdade, ela não é um parcelamento. A gente usa no material a palavra parcelamento para não ser tão técnico e facilitar que as pessoas enxerguem isso. Mas, na verdade, parcelamento é aquilo que eu vou lá, faço a minha adesão e acabou. Transação, que é o que tem hoje disponível na PGFN com essas condições maravilhosas, é aquilo que eu acordo entre devedor e credor. A gente combina algo, combina um desconto, eu combino que eu vou desistir das ações, a gente faz um acordo. Esse acordo, parte dele está previsto em lei e parte dele pode fazer parte de um instrumento celebrado com a Procuradoria. Então, o que você vai fazer, na verdade, é um parcelamento, como se eu chegasse num credor de uma dívida civil, num fornecedor meu, e falasse, olha, vamos negociar isso. E é isso que a gente vai fazer, com condições mínimas e máximas já pré-fixadas em lei, como condições precedentes já pré-fixadas em lei, porque o débito ele tem que estar num caráter de quanto maior a recuperabilidade dele, tá? Maior é o seu desconto. Isso se aplica tanto a pessoas jurídicas, numa condição mais favorável para EPP e ME, instituições de ensino e cooperativas, se aplica a pessoas físicas e se aplica inclusive a entes de direito público, tá? Que podem também estar fazendo essa transação. Bom, partindo aqui para o slide 3, a gente tem a situação de duas formas de transação, duas formas de acordo com a Procuradoria. A excepcional, que é débitos até 150 milhões, que vai atingir médios e pequenos devedores, e a individual, que é acima de 150 milhões. Ou eu posso fazer um misto das duas, eu faço uma excepcional de 150 milhões e protocolo outra individual do saldo devedor que eu tenho. Então, a própria Procuradoria separou em duas para quê? Para que ficasse mais simples e prático até 150 milhões e mais complexo, mais detalhado, débitos acima de 150 milhões. O que a gente tem que fazer para fazer a adesão desse parcelamento? No slide 4 eu coloco que a primeira coisa que você tem que analisar é quais débitos você quer parcelar. Porque se você colocar todos os débitos lá dentro, tem débitos que você pode ainda discutir judicialmente, você pode ganhar esse débito, você pode desconstituir essa dívida. Tem débitos que estão em outros parcelamentos que também tem benefício fiscal, então tem débitos lá no PERT, lá no antigo Refis,
que se eu trouxer para cá eu vou perder um desconto. Então eu tenho que fazer um estudo disso. Você tem que fazer um estudo disso de quais débitos você não vai mais discutir, porque você entende que não pode ganhar, e isso você coloca lá dentro. E os parcelamentos que você tem que analisar quais os descontos, os benefícios que você vai perder por sair daquele parcelamento e vir para esse. Aí você vê se é mais vantajoso ficar no antigo ou no novo. Então, tem que sim se fazer uma análise, tá? Muito detalhada do que você vai colocar lá dentro e quais parcelamentos você vai migrar. Uma outra situação que tem que ser feita uma análise é de qual é a situação econômica e financeira da empresa, qual que é a capacidade de pagamento dela, qual que é o ativo dela, menos o passivo dela, para quê? Para a gente poder dizer para você se o teu débito vai ter 70% de desconto ou ele vai ter 35% de desconto. Então, como é que a gente consegue ver se o teu débito vai ter o desconto máximo, vai ter a média ou vai ter o mínimo? Olhando os números da tua empresa. Então, a gente tem que fazer toda uma análise da tua capacidade de pagamento, da tua capacidade econômica, para te dizer com um certo grau de certeza qual que é o montante de débito que você possa estar reduzindo daquele teu parcelamento. Até para tu saber o seguinte, se é viável você entrar nele ou não. Se é viável você sair dos antigos e migrar para o novo. Então sim, precisa um estudo prévio para ver qual que seria a possibilidade de desconto da empresa, da pessoa jurídica. Análise da documentação necessária para o acordo individual, que seriam declarações, balancetes, toda essa documentação pertinente da empresa. Então você acaba montando um processo para isso, tá? E análise das execuções fiscais, se tem algum processo de responsabilidade solidária, se não tem, se tem embargo, se não tem, se tem decadência, se não tem, ou seja, se analisa também os processos judiciais para se ter essa visão. Quais que são os segredos do parcelamento, tá? O bom dele é que, sabiamente, a Procuradoria colocou que são débitos escritos até 31/8/2021, ou seja, são débitos que eu vou escrever até o mês de agosto, tá? Então, isso dá tempo de eu incluir nesse parcelamento débitos que eu ainda estou discutindo na Receita Federal. Eu dou um exemplo típico, eu estou defendendo um auto de infração, eu sei que aquele auto de infração meu eu vou perder, eu estou fazendo recursos protelatórios ou vou perder em parte, tá? Eu posso então pedir a desistência dele, deixar ele escrever em dívida ativa, porque eu estou agora em março. Até agosto essa inscrição é feita, porque eles têm 90 dias para escrever. Se não escrever em 90 dias é só entrar com mandado de segurança que eles são obrigados a escrever. E aí eu coloco ela dentro da transação, ou seja, eu acresço ele aos demais débitos para colocar eles dentro da transação. Ou seja, essas dívidas, mesmo do passado que estão suspensas hoje, eu posso migrar para lá. A mesma coisa parcelamentos que estão na Receita Federal. Pode dar tempo de eu sair deles, deixar ele ser escrito em dívida ativa e fazer a junção disso para fazer a transação. Claro que é óbvio que antes de você fazer tudo isso, você tem que fazer aquilo que eu coloquei lá na lâmina anterior. Analisar a tua situação econômica, a tua situação fática, para ver quanto que é o desconto que você vai conseguir. Porque não adianta nada você fazer tudo isso, chegar lá e não conseguir nada de desconto, porque a tua situação econômica e fática não condiz com desconto. Então essa análise prévia para ter qual seria o teu desconto, a gente tem que ser feita antes de você tomar esses procedimentos. Mas o que eu alerto aqui como é débito escrito até 31/8/2021, eu consigo incluir coisas que eu estou discutindo administrativamente, eu consigo incluir parcelamentos que estão na Receita Federal e, eventualmente, quem tem algum pecado lá na sua contabilidade que ainda não foi visto pelo fisco, pode ir lá e confessar esse pecado, confessar esse débito, aguardar a inscrição e também parcelar aqui. Ou seja, eu consigo colocar as 3 modalidades de débito dentro da transação. Os débitos que eu ainda não declarei, que eventualmente estão escondidos lá dentro da minha contabilidade, os autos de infração que estão em defesa administrativa e os parcelamentos que estão em andamento. Então, esse é um pulo do gato quando você fala que até 31/8/2021 os débitos escritos até essa data poderão ser colocados nesse parcelamento, tá? Agora sim, o parcelamento
ele tem que ter, o débito tem que estar escrito até 31/8. Então não adianta você querer fazer isso no mês 6. Não adianta você querer fazer isso no mês 5. Por quê? Porque pela própria portaria, a Receita tem 90 dias para escrever. Tá? Então isso já tem que estar lá atrás, sido pedido a desistência e é feita essa análise. Então, a pessoa fala, mas nós temos tempo. Eu falei, não, depende. Se você tem débitos aqui nessa outra esfera, eu recomendo que você comece já. Por quê? Porque se você pedir isso até 30 de março, abril, maio, junho, julho, vai para inscrição. Já está perto de 31 de agosto, ou seja, eu não dá para me deixar para pedir isso no mínimo, isso tem que estar tudo resolvido e pedido até dia 20 de maio. E quando for auto de infração, eu recomendo que esteja tudo isso resolvido até dia 30 de março. Então, assim, não estamos falando hoje do assunto porque queremos adiantar e ele é só lá em setembro, não. É que para você aproveitar ele e potencializar o benefício dele ao máximo, eu posso dizer para você que o prazo está curto. Tá? Para quem tem auto de infração, eu botaria 30 de março. E para quem tem débitos a declarar, parcelamentos a excluir, eu botaria 20 de maio como prazo máximo para você não correr o risco desse débito não estar apto a ingressar na transação. Ressaltando que antes de fazer tudo isso, é necessário fazer uma análise econômica e financeira para ver qual desconto você conseguiria lá. Quais são as possibilidades de parcelamento, Friso? Eu posso conseguir até 120 meses. Tá? Então a empresa pode parcelar isso em até 120 meses. Pessoas físicas, EPP e ME podem chegar a 145 meses. Tá? Com um desconto de até 96% do juro da multa, ou seja, é quase um perdão total do juro da multa. Muitas pessoas me perguntam e questionam, mas não vai vir um PERT, não vai vir um novo parcelamento? Eu até acredito que vá. Mas eu ressalto duas coisas. Nenhum PERT, nenhum parcelamento que eu conheço na história, salvo do Fundo Rural, vai dar 145 parcelas, vai dar 120 parcelas, vai dar 84 parcelas com 100% praticamente de desconto do juro da multa. Geralmente o desconto do juro da multa em 100%, primeiro que nunca tem em 100%, a não ser o parcelamento do Fundo Rural, mas os que dêem o máximo de desconto, 80, 90, eles são à vista. E conforme o prazo vai se esticando, ele vai diminuindo esse desconto. Aqui é diferente. Então, eu não acredito que venha um PERT, tá, tão bom, tá? Isso pode ser com um grau de certeza para vocês, como é esse acordo junto à Procuradoria, em virtude de reduzir, vamos lá, 95% do meu juro e multa, na maioria dos casos. De 80 casos que nós fizemos ano passado, em torno de 75 casos, nós tivemos redução acima de 95% do juro da multa. Então, é uma coisa assim que eu não acredito que venha num PERT da Receita, tá? Aqui está vindo na Procuradoria por quê? Porque na Procuradoria já são dívidas que estão... eu tenho que provar não capacidade de pagamento, ou seja, o cara já não está me pagando. E segundo, o efeito Covid, tá? O efeito Covid, que é o que impulsionou os débitos para a Procuradoria. Então, nesse sentido, atentem muito para esse prazo. O único prazo que é curto, e vai ser em qualquer PERT, vai ser em qualquer legislação, é o prazo de 60 meses para débitos previdenciários. Que quando houve a reforma da Previdência, o nosso legislador fez o favor de colocar na Constituição que o débito previdenciário somente poderia ser parcelado no máximo em 60 meses. Então, PERT, qualquer coisa que vier a surgir, não pode passar de 60 meses, a não ser que a gente altere a Constituição, que foi um baita de um tiro do pé que foi feito na reforma trabalhista, mas enfim, isso hoje já está na nossa Constituição, fixando como prazo máximo para previdenciário 60 meses. Já os demais débitos a gente pode chegar, como eu falei para vocês, 84, 120 ou até 145 meses, tá? Uma vantagem que tem para quem está em RJ, tá? É a possibilidade de parcelar o FGTS também, tá? Então, para quem está em RJ, veio duas possibilidades. Uma de parcelar o FGTS,
que não é parcelável, e outra de parcelar impostos retidos na fonte e o IOF. Então você poderia parcelar tanto o IOF quanto o imposto de renda retido na fonte para quem está em RJ. Então esse também é um detalhe aí. Qual que são os prazos? Bom, prazo para opção, tá? Na portaria 2381, que atende todo mundo, é 30/9 para débitos inscritos até 31/8. Mas como eu falei para vocês, quem vai ter auto de infração que quer incluir, quem vai ter parcelamento que está na receita que vai ter que incluir, quem quiser incluir débitos que estão ocultos na sua contabilidade, deve fazer isso de imediato para dar tempo de eles serem inscritos e ser feita a transação. Para quem está em RJ, Feliz, para quem está em RJ é até 30/4. Para mim, optar pela transação da RJ em específico, tá? Que é o decreto 2382. Então, esse tem que agir com urgência. Para quem já está em RJ, a gente tem que ser rápido para poder resolver isso, tá? Então, quanto a prazo, são esses os pontos. Medidas paliativas, ou seja, Friso, mas tá, até sair essa transação, à medida que você protocola e pede a transação, a Receita, a Procuradoria, ela já pode te dar determinados direitos até que seja finalizada essa transação. Dentro deles até a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, a suspensão do CADIM, a suspensão de protestos, a autorização de sustação de protestos, suspensão das execuções fiscais, evitando bloqueios de valores numerários, evitando leilões, e a suspensão até de procedimentos de responsabilidade, ou seja, aqueles procedimentos que buscam responsabilizar os sócios, tá? Alguns detalhes dessa transação. Eu tenho observado, e até porque isso é público, tá? Que várias empresas têm aderido a esse parcelamento, a essa transação, porém não estão usando o limite máximo de desconto e prazo que podem. Por quê? Porque falta justificativa para mostrar a sua capacidade de pagamento. Então, quem já fez a transação pode inclusive revisar ela agora nesse período para que consiga mais descontos, tá? E para que consiga até mais prazo. Então, caberia sim uma revisão da transação, tá? De quem já fez no passado, para melhorar isso ou até para incluir novos débitos. Então, no passado, teve casos que a gente fez de débitos escritos em dívida ativa, mas não deu tempo de pegar os débitos da Receita. Então, agora eu vou fazer o incremento desses débitos e o alongamento de prazo. Então, isso também é possível ser feito, tá? Dentro dessa nova metodologia, tá? Então, esses são os detalhes da negociação de quem já está dentro de uma negociação, tá? Documentação que será apresentada é aquela documentação de praxe, os balanços, os balancetes, aí a gente faz aquele breve histórico da crise, declarações. A documentação é uma documentação um tanto quanto pesada, volumosa, mas ela faz parte desse entendimento que a Procuradoria ela quer te ver o que acontece com você para poder fazer essa transação, tá? Na transação até 150 milhões, ela no primeiro momento independe da apresentação de documentos, acima de 150 depende da apresentação de alguns documentos sim, podendo ser alguns documentos dispensados pela Procuradoria a critério dela, tá? No slide 7 aqui eu trago para vocês alguns descontos, tá? Então aqui só para a gente ter uma ideia, uma visão mais geral da coisa. Empresas em geral pode ser de 48 a 84 meses, o desconto de 35 a 50 e assim sucessivamente, né? O que é legal é que para quem é EPP, IME, instituição de ensino, cooperativas que estejam em recuperação judicial, no caso da instituição de ensino ME e EPP, tá? Eu já vou direto para os 145 meses, então isso é fantástico, tá? Porque eu já consigo direto 120 meses, como é o caso também das demais empresas em RJ, eu também já vou direto nos 120 meses, tá? E os descontos também, em geral, têm sido todos eles
no teto máximo quando provada a falta de pagamento, a falta de capacidade de pagamento, tá? Por final, para não me alongar muito aí, eu acho que até o nosso tempo já deve estar bem andado aí, as hipóteses de rescisão. Eu acho que a gente tem que, eu sempre falo, quanto maior é o benefício, maior é a responsabilidade. Então, aqui a gente tem várias cláusulas de exclusão dessa transação, inclusive dentro delas a prestação de informações falsas. Talvez tem pessoas que possam prestar alguma informação falsa no decorrer desse processo e, em virtude disso, sofrerem essa sanção aqui, que é o que? A exclusão. Ter novos débitos escritos em dívida ativa. Então, por isso que aquele primeiro ponto que eu falei para vocês, parem e olhem tudo aquilo que vocês vão perder. Aproveite o momento e incluam. Não adianta você entrar agora nesse parcelamento, daqui 2 anos vem uma dívida tua lá do administrativo, ou vem uma dívida tua que estava parada, é escrito em dívida ativa, e se você em 90 dias não pagar, você é excluído. Então, você tem que fazer essa pré-análise de tudo e fazer tudo numa vez só, porque senão você vai ter problema lá na frente quando esses novos débitos voltarem a aparecer, tá? E aí aquelas situações de desvio de faturamento, redução de faturamento, que também vão causar a exclusão desse parcelamento, tá? Mas enfim, eu acho que as cláusulas de exclusão, elas são muito bem amarradas, são muito fechadas, mas elas evitam o quê? Como você está tendo um grande benefício, a PGFN também quer que você vá lá e cumpra com esses benefícios, cumpra com essa tua obrigação de pagar, não faça nenhuma ação que venha a prejudicar o crédito tributário, como desvio de patrimônio. E aqui é um detalhe também importante, eu lembrei, e muitas empresas estão aderindo a essa transação para isso. Se eu tenho um imóvel em garantia, eu vou fazer adesão à transação, essa transação me possibilita, em conversação com a PGFN, de eu vender esse imóvel, tá? Então, o que acontece? A gente está fazendo as transações, começou a pagar as parcelas e já em vários processos está pedindo que sejam feitas a venda dos imóveis para pagar totalmente a transação. Ele viabiliza uma venda direta, uma venda por um valor melhor, uma venda mais segura, onde é que as pessoas tenham confiança de comprar o imóvel, tenham segurança jurídica na compra, e tendo isso, com certeza, elas vão pagar um preço maior no mercado desse imóvel. Diferente de um leilão normal, onde é que você vai ter talvez uma segunda praça por 60%, 50% do valor, o que prejudica muito. Para finalizar, falar aqui das sanções. As sanções, inclusive, envolvem processos penais, se você omitir informações ou prestar informações falsas na transação. Isso, então, é uma responsabilidade muito grande. Tome muito cuidado para que tudo aquilo que esteja refletido na formalização da transação seja realmente os números que você tem, os números que estão na tua empresa, tá? E para a gente passar para vocês um material mais detalhado, aqui eu vou deixar o meu e-mail, tá? Aí vocês podem mandar no meu e-mail que eu encaminho para vocês um material mais detalhado de tudo isso, para que vocês possam aí estar na sequência, tirando dúvidas também. Olha, tenho uma situação assim, assim, assado, encaixa, tem uma situação assim, encaixa, nos mandem e a gente vai estar respondendo isso e também respondendo com um material mais detalhado para que os senhores possam ter o conhecimento desse instituto. Peço a todos que divulguem isso, porque nós estamos num momento muito difícil da nossa sociedade, da nossa economia, do Brasil, enfim, do mundo. E eu sempre falo que quem movimenta o mundo são as empresas, são os empresários. Eu vejo um empresário que, quando está na crise, luta como um leão. Quando sobra um dinheiro, ele vai lá e investe de novo na indústria dele, de novo na empresa dele, visando sempre aumentar mais emprego, visando sempre crescer. E é isso que movimenta o país, porque quem gera riqueza são as empresas.
E quando ela gera riqueza, ela vai e vai comprar um novo imóvel, vai construir um novo barracão, vai pegar uma nova máquina. Isso vai gerar mais imposto para o Estado, para a União. Isso vai gerar mais postos de trabalho, vai gerar mais salário, mais renda, mais riqueza. Ou seja, quem que alimenta o ciclo virtuoso da economia são os empresários e são as empresas. E agora, nesse momento que eles estão em dificuldade, estão passando por um momento de crise, muitas das atividades, tá? Eles têm que usar assim das ferramentas legais que eles possam usar para ganhar prazo, tempo e desconto nessas dívidas tributárias, porque a sobrevivência de uma empresa é a sobrevivência da economia e a sobrevivência do país. Então, divulguem isso para os empresários. Isso não é um bicho de 7 cabeças, é um trabalho sério que tem que ser feito, é um estudo sério que tem que ser feito, mas deve sim ser usado por todos, porque agora é o momento de a gente sobreviver, manter as empresas vivas e com isso voltar a alimentar num curto espaço de tempo esse ciclo da economia. Eu parabenizo os empresários porque eu vejo que eles são uns lutadores. Independente de qualquer momento, independente de qualquer situação, eles reiteram o investimento que eles fazem nas suas empresas e mesmo nessa época de crise, o pouco de recursos que tem é destinado à manutenção, ao crescimento e à sustentabilidade das empresas deles. Então, eu acho que nada mais justo do que esses estudos serem utilizados para que também o governo dê o passo dele para ajudar essas empresas a passarem por isso e alimentarem novamente alimentar novamente a economia, o emprego, que é disso que o país vive. O país não vive de auxílio, não vive de bolsa e não pode viver de auxílio emergencial. O país tem que viver de emprego, salário, trabalho. Isso é virtuoso. Fico à disposição de vocês, meu e-mail está aí, qualquer dúvida estou à disposição. Os que têm o meu celular também sabem que eu estou no WhatsApp a hora que vocês precisarem. Fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana.